Vamos lá, pessoal, desmistificar essa questão de juro simples e juro composto. Para poder entrar nesse tema, eu vou fazer uma analogia. Imagina o seguinte: eu vou abrir uma contratação para um funcionário para pagar para ele R$ 1.000 por mês. Só que ele ainda tem uma variável. Como é que vai funcionar? Ele vai trabalhar 22 dias durante o mês, porque ele não trabalha de sábado e domingo. E aí é o seguinte, tem duas formas de eu contratá-lo. A primeira, que eu vou chamar de A, ele vai acontecer o seguinte: todo dia que esse cara chegar no horário que não faltar, ele ganha 10% de prêmio sobre o salário dele. Então vamos lá, no primeiro dia, ele chegou na hora, veio bonitinho, ganhou 10%. 10% de 1.000, R$ 100. Primeiro dia ele ganhou R$ 100. Segundo dia, chegou bonitinho no horário, tudo, mais 10% sobre 1.000, dá R$ 100. Terceiro dia, mesma coisa, R$ 100. E assim por diante até o 22º dia, que ele continuou ganhando R$ 100 por dia. Então, olha só, durante 22 dias, ele ganhou R$ 100 por dia. 22 vezes 100, ele ganhou R$ 2.200 só de prêmio. Mas ele ainda recebeu o salário combinado, que era de R$ 1.000. Portanto, ele recebeu no mês R$ 3.200. Então, olha só, o juro simples funciona exatamente dessa forma. Imagina que você tivesse investido R$ 1.000 por 22 dias, recebendo uma taxa de 10% ao dia. No juro simples, esses 10% incidem sempre sobre o valor principal. Então, em cada dia você teria ganho R$ 100. E, portanto, ao final do período, você teria ganho de juros 2.200 mais o capital inicial de 1.000, você teria um total de 3.200. Então, quais são as formas que existem no juros simples? Primeiro, o cálculo dos juros é feito multiplicando o capital inicial que você tinha vezes a taxa percentual vezes o tempo que você está investindo. Então, olha só, nesse caso aqui, suponha que a gente tivesse investido 1.000. Os juros seria igual a R$ 1.000, que é o valor inicial, multiplicado pela taxa percentual. A taxa percentual não era 10%? Posso escrever 10% dessa forma, não posso? E multiplicar ainda pelo período. Quantos dias foi aplicado? Por 22. Então, ó, se eu cortar este zero com este zero, esse zero com esse zero, eu vou ter 100 vezes 22. Ou seja, de juros eu vou receber R$ 2.200. Mas quanto eu ganhei no final das contas? Ou quanto eu tive de montante? O montante que eu consigo ter vai ser igual aos juros mais o meu capital inicial. Portanto, o meu montante vai ser igual aos R$ 1.000, que era o valor inicial, e mais os 2.200. Que no total o montante daria 3.200. Então, olha só, nós acabamos de definir as duas fórmulas. A fórmula dos juros, cálculo do valor dos juros quando a gente aplica juros simples, e cálculo do montante quando a gente aplica juros simples. Legal. Essa é uma opção de contratação. Agora tem uma outra opção, que eu vou chamar de B. Esse formato B, como é que vai funcionar? Na verdade, também você tem o mesmo salário, vai trabalhar da mesma forma 22 dias, e o percentual continua sendo 10%. Só que agora é o seguinte: para cada dia que você chegar na hora e não faltar, o seu salário sofre um aumento de 10%. Então, no primeiro dia, você chegou na hora, não faltou, o seu salário, que era 1.000, passa a ser 1.000 mais 10%.
10% de 1.000 é 100, logo no primeiro dia o seu salário já é R$ 1.100. Bacana. E agora, quanto que é o seu salário? Quando você chega para trabalhar no segundo dia, o seu salário já não é mais 1.000, é quanto? É 1.100. 1.100, porque você já teve aumento. E suponha que nesse dia também você cumpra o seu horário e compareça bonitinho. Mais 10%. 10% de 1.100 é quanto? 110. Então, 1.100 mais 110, o seu salário agora passa a ser 1.210. Então, olha só, agora no terceiro dia, qual que é o salário que você começa? Você já começa com 1.210, o seu salário já não é mais 1.000 e nem 1.100, é 1.210. Só que aí você chega direitinho de novo, mais 10%. 10% de 1.210 é 121, com mais 1.210 vai dar 1.331. Ou seja, esse percentual ele está sempre sendo aplicado sobre o valor atualizado. Então, o que acontece? Isso é o que a gente chama de juros sobre juros, ou seja, é o que a gente chama de juros compostos. E isso vai se estender até o 22º dia. Sabe quanto vai dar essa conta? Só para você ter uma ideia. Isso daqui, no final, no 22º dia, você vai ter para receber um total de R$ 8.140,27. Então, olha só a diferença que tem dos juros simples para os juros compostos depois de algum tempo, né? Olha quanto você estaria recebendo se você tivesse feito essa opção e quanto você, na verdade, iria receber. Os juros compostos, como ele incide sobre o valor atualizado, capitalizado, é juros sobre juros, no final de 22 dias a diferença é enorme. Então, como é que a gente... quais são as regras, então, ou qual é a fórmula que a gente aplica quando a gente fala de juros composto? Muito simples. Vou desenhar aqui uma linha do tempo. Nesse instante zero, eu combinei com você que o seu salário seria de R$ 1.000. Se você cumprisse tudo direitinho, no primeiro dia você teria um aumento de salário de 10%, sim ou não? Então, olha só, R$ 1.000 corresponde a quanto? A 100% do valor combinado. E aí você teve mais 10%. Logo, você vai ter quanto? 100 mais 10 dá quanto? 110%. Quanto é 110% de 1.000? É 1.000 mais 10% de 1.000, que é 100, 1.100. Então, portanto, nesse momento, o seu salário já seria 1.100. Então, olha só, na verdade, quando eu falo 100% e 10%, se eu escrevesse dessa forma aqui, ó, 100%, eu não poderia escrever assim, mais 10%. 100 dividido por 100 seria 1, mais 10 dividido por 100, 0,1. Quanto é 1 mais 0,1? 1,1. Então, nota que eu, para saber o meu próximo salário, é só eu pegar o meu capital e multiplicar por 1,1. Quando eu for para o segundo dia, o que vai acontecer? Meu salário não era 1.100? Agora, quem corresponde a 100% é esse salário aqui. E mais 10% dele vai equivaler a quanto? A R$ 110. Então, olha só, de novo eu vou multiplicar 1.100 por 1,1. 1.100 que eu multiplico por 1,1, uma vezes 1.100 dá os próprios 1.100, uma vez 1.100, de novo 1.100, só que agora eu desloco uma casa. Soma aqui, 0, 0, 1, 2, 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Põe a vírgula aqui, 1.210. Então, o meu salário no segundo dia
passa a valer a partir de R$ 1.210. Então, nota o que aconteceu. Eu peguei esse valor inicial, multipliquei por 1,1, depois multipliquei por 1,1 para achar aqui, e assim por diante eu vou sempre multiplicando por quanto? Por 1,1. Quem é mesmo 1,1? É aquilo que eu tinha colocado aqui embaixo. É 1 mais a taxa. Então, concorda que em 22 dias, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor inicial do meu salário, que é 1.000, vou multiplicar ele por quem? Por 1 mais a taxa, durante que período? 22 dias. Eu vou multiplicar 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 22 vezes. Por isso eu elevo a 22. Então, olha só, agora vamos trocar a página aqui para a gente poder continuar. O que aconteceu, então, na nossa linha do tempo? Quando eu saí do instante zero, meu salário era 1.000. Para chegar no primeiro dia, eu multipliquei por quanto? Por 1 mais a taxa. A taxa não era 10%? 0,1%? Portanto, eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 1,1. E aí eu cheguei no valor de 1.100. Para achar no segundo dia, de novo eu multiplico por 1,1. Então, de novo eu multiplico por 1 mais a taxa. Ou seja, eu sempre vou multiplicando aquele valor inicial por 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa. Quantas vezes? Todas as vezes que contempla, no nosso caso, 22 vezes. Então, olha só, na verdade eu tinha que pegar os R$ 1.000, que era o meu salário, e multiplicar ele por 1,1, que é 1 mais a taxa, por 1,1, por 1,1, por 1,1, e assim por diante durante 22 períodos, no caso 22 dias. Só que, 1,1 vezes 1,1 é quanto? É 1,1 ao quadrado. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, 1,1 ao cubo. Portanto, se eu vou multiplicar 22 vezes, é a mesma coisa que eu falar que é 1,1 elevado a 22. Quando eu multiplicar isso aqui pelo valor inicial, os 1.000, eu vou ter descoberto quanto seria o quê? O valor final, eu estou calculando o valor final, ele está aumentando. E aí eu vou chegar lá no fim com um salário de R$ 8.140,27. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso? Então, olha só, qual que é o conceito aqui de juros composto? Então, olha só, imagina que agora eu estivesse fazendo uma aplicação. Qual o valor que eu estou aplicando no presente? O valor presente que eu estou aplicando, eu vou multiplicar por 1 mais a taxa, quantas vezes? Pelo número de vezes que eu for fazer, pelo período que eu for fazer essa aplicação. E quando terminar essa conta, o que eu vou achar? Qual vai ser o meu valor futuro? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Fazendo essa analogia, o meu valor principal, o meu valor presente, era quanto? Era os R$ 1.000 que eu tinha combinado. E a cada dia eu ia ter uma correção de 1 mais a taxa, que era 0,1. Isso por que período? Por 22 dias. E aí eu ia calcular quanto seria o meu valor final. Tudo bem? E isso daqui deu quanto? Quando eu faço essa conta, deu 8.140,27. Então, esse é o conceito de juros compostos. E a única fórmula que tem é justamente essa. Valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais a taxa percentual, sempre percentual, elevado ao número de vezes ou o número de períodos que eu vou fazer essa aplicação. Então, agora a gente já tem a fórmula que eu aplico para juros compostos. E aqui eu tenho
as duas fórmulas, essa e essa, são as fórmulas para juros simples. Tudo bem, pessoal? Acho que aí já deu para a gente ter uma ideia. Obrigado a todos, espero que vocês tenham entendido, e na sequência eu vou resolver alguns exercícios.